muitas bênçãos santas quantas são, que tens recebidas da divina mão. Conta uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Da vida vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são. Nós podemos dizer que nós fomos os pioneiros de São Simão. Deus nos agraciou, né? Mandando de lá dos Estados Unidos um missionário que trouxe as boas novas de salvação. E incrível que pareça, ele veio para o estado de São Paulo. Ele assim tinha a região de Ribeirão Preto como foco do trabalho dele. E ao longo disso tudo, ele se agraciou de vir para São Simão. E em São Simão, ele encontrou de imediato a nossa família, o meu pai, né, que tinha uma casa para alugar. E nesse inteirinho ele quis alugar a casa do meu pai. Isso foi mais ou menos na década de 1960, entre os anos 63 e 64. Então eu acredito que tudo isso é um propósito de Deus, né, para as nossas vidas, né? Um presentão de Deus para nós, né? As boas novas de salvação. E Deus escolheu realmente nós, né? Para que fôssemos o pioneiro na região, né? Das igrejas batistas. E esse missionário falou do Senhor Jesus Cristo para meu pai, e meu pai se converteu, porque ele já, provavelmente, Deus sabia, né? O coração dele, Deus sabia as intenções dele, e conhecia, né, que ele era uma pessoa que tinha um projeto no coração de conhecer melhor a Deus. Na época era um período bem difícil da sociedade, tinha uma recriminação muito grande, uma discriminação muito grande com respeito à religiosidade, eram os protestantes da época, né? Então, mas a gente enfrentou muita dificuldade nesse sentido, mas não focando nas dificuldades, né, mas nas bênçãos do Senhor, que as pessoas começaram a aderir à palavra de Deus, começaram a entender o propósito das boas novas de salvação, e isso foi maravilhoso para a gente, né? Conhecer a Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas e fazer parte dessa história da igreja aqui na cidade de São Simão. É interessante, Wagner, que essa história foi marcante para a nossa família, né? Porque
nós tivemos muitas lutas, né, para a implantação do Evangelho em São Simão, mas, rapaz, as vitórias foram maravilhosas. Nós conquistamos espaço através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a proposta era ser uma igreja acolhedora, né? E nós seguimos realmente nesse propósito e tivemos a oportunidade de conhecer muita gente, né? Levar o Evangelho para muitas pessoas, estudar a Palavra de Deus, esclarecer a respeito do propósito da vida eterna na vida dessas pessoas. E hoje nós somos tratados aqui com muito carinho, né? Graças a Deus, Deus tem sido louvado por isso e no contexto aí, até agora, nós vemos que o pastor Marcelo tem tratado isso com muita dedicação, né, e essa liderança da igreja, né, de nós temos realmente uma igreja acolhedora, né, foi o que foi implantado no início, então quer dizer, nós conseguimos chegar lá, né, porque o Senhor Jesus Cristo é um Senhor acolhedor, um Senhor abençoador, né, é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Muito feliz, né, por tudo que aconteceu em 58 anos, né? Eu fiz parte, né? Eu faço parte dessa história, nossa família faz parte dessa história. Isso, rapaz, você nem imagina a alegria do nosso coração por isso, né? E eu sou filho único, né? Meu pai, minha mãe e eu. Mas eu tenho uma família maravilhosa, que é a família do Senhor Jesus Cristo, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso me enche o coração de alegria. Isso daí eu acho que é o foco principal da nossa vida, né? Eu acho que eu sem a igreja, eu acho que eu não teria realizações como eu tenho, né? Esse pessoal, esse vucu-vucu, como diz o pastor Marcelo, né? É muito especial para a minha vida. Eu não consigo ficar longe dessa igreja maravilhosa. Então, ele começou a crescer as pessoas e foi evangelizando. Ele ficou 4 anos ali conosco. Aí foi indo, até que deu o tempo dele ficar 4 anos aqui. E ele tinha que ir para os Estados Unidos para fazer a férias dele. E não tinha com quem deixar. Então, os únicos 2 que tinham mais conhecimento, eu não tinha conhecimento quase nenhum, né? Mas que podia ficar na frente do trabalho, era eu e o Zé. Aí ele passou a parte dos adultos para o Zé e a parte da escola dominical ele passou para mim. Mas eu não sabia nada da Bíblia, não conhecia nada. E eu tenho aquele tempo, era uma escola dominical que ensinava as crianças com flanerógrafo, figuras. E isso chamava muita atenção das crianças, porque naquele tempo não tinha televisão. Então a gente aproveitava as figuras, as histórias do Velho Testamento, onde a gente passava para as crianças. E depois de passar para as crianças, na escola dominical, a gente passava para os adultos. Então foi crescendo, devagar, crescendo, e ele para os Estados Unidos. E nós aqui, o trabalho foi crescendo, a igreja ficou autorizada, a Campinas, a Igreja Batista Regular de Campinas, a dar uma mão. Cada vez eles vinham uma vez por mês, às vezes eles vinham cada 2 meses. Teve muitas missões que mandava missionários, tanto de fora como do Brasil, passar filme na praça. E a gente aproveitou. E a nossa casa era um verdadeiro hotel, né? Porque todo sábado e domingo tinha muita gente, e muita gente que gostava de ir, porque era o começo do trabalho, né? E trazia as novidades. Uma equipe de pessoas que vinha passar os filmes maravilhosos do Evangelho, filmes da criação, e aí foi crescendo o trabalho, foi crescendo. E passado, não sei quanto tempo que ele ficou lá. Aí nós ficamos tocando o trabalho. Ali mesmo, naquela casa, tinha mais de 50 pessoas ali trabalhando, junto com nós, evangelizando. A gente saía muito para evangelizar, fazer muito trabalho com crianças. E ficamos ali fazendo esse trabalho.
é uma bênção de Deus na minha vida, porque a gente trabalha todo esse tempo assim, voluntário. Nunca exigimos nada, nunca recebemos nada de ninguém assim. Nós não tínhamos assim, a ajuda de outros lugares, mas sempre a gente vai colocando e vai aumentando, e aumentando muito as pessoas, a igreja foi crescendo, e o trabalho foi crescendo, e a gente, quanto mais a gente trabalhava, mais a gente queria trabalhar. Então era assim, a gente trabalhava na escola dominical, no domingo de manhã, depois do almoço a gente ia para as fazendas, à noite era o culto. Era uma maravilha, porque era um dia dedicado só para esse trabalho e com outras pessoas, né? Então foi muito maravilhoso esse trabalho para nós, muito maravilhoso. E hoje a gente vê esse tempo, o fruto daqueles anos. Eu tenho muitas saudades dos tempos que nós passamos, de sair evangelizando. Não tinha tempo para ficar em casa, não. Todas as noites a gente saía, fazia visita, tivemos muitas amizades, muitas famílias ganhamos, conhecemos, acho que São Simão, o pessoal todos, né? Conhecia a José e a Dona Ofélia. Ninguém fala Ofélia, se chamar, fala assim, a Ofélia, isso não adianta. Se não falar Dona Ofélia, não sabe quem é. Então eu acho assim, para mim, eu me sinto muito alegre de ter tido esse trabalho nas nossas mãos, de Deus ter nos abençoado, dado conhecimento, porque era o começo da Bíblia e eu não tinha nenhum conhecimento da palavra de Deus. E para passar a palavra para as crianças, das crianças para os adultos, eu tinha que fazer uma aplicação, né? Então, daí eu já fazia a aplicação da escola dominical para os adultos. E foi assim que começou e continuou. E até agora o trabalho é o mesmo. Graças a Deus que nós estamos aqui com o pastor Marcelo. E esse trabalho eu vejo uma continuação daquele trabalho maravilhoso, com tanto amor, né, que nós fizemos. Eu sinto muito alegre, porque não tem uma pessoa que a gente não conhece, que fala, eu lembro da escolinha, eu lembro das historinhas, eu lembro. Então isso é muito gratificante para nós, né? Eu sinto assim, saudades daquele tempo, né? E graças a Deus, eu só tenho que dar graças a Deus, porque Deus nos abençoou muito, muito, muito. Uma mensagem maravilhosa, de amor, que eu acho assim, que sem o amor de Deus, nós não chegaríamos a este ponto. E nós vemos que a gente sente esse amor entre os irmãos, o amor na igreja, o amor de Deus. Então isso é muito importante. Eu desejo que isso continue, não só assim, mas que cresça e aumente cada dia mais para a honra e glória do Senhor. E desde 66 eu vinha aqui, eu estava pastoreando a igreja batista regular lá em Campinas, lá na Vila Teixeira. E o missionário que começou esse trabalho aqui, estava na época dele sair de férias para os Estados Unidos. E a igreja mais próxima que pertencia à convenção, aliás, à associação das igrejas batistas seculares, era lá em Campinas. E ele foi lá para pedir para que a igreja adotasse o trabalho dele aqui como congregação da nossa igreja lá. E o pastor levou o assunto para a igreja apoiou 100%, já passou então a partir dali congregação, o trabalho aqui, congregação da nossa igreja. E o pastor missionário foi embora para os Estados Unidos. E a partir daí, de vez em quando, o pastor Albino vinha aqui para dar assistência e eu vinha mais que ele. Ele pastoreava lá
nessa época e eu comecei a vir para cá. De fato, essa igreja teve muitas lutas desde o seu início, né? Porque o irmão José era muito, vamos dizer, Caxias. E ele brigou muito com o padre, mas muito, muito, muito. E eu não sei se isso ajudou ou se piorou, mas ele fez isso. E eu vinha para cá, como eu disse, pastor Albino vinha de vez em quando, eu vinha mais vezes, né? Aí eu saía, ele fazia os contatos, eu saía com ele toda vez que vinha para cá. Visitava 3, 4, 5 casas. Aí pregando realmente a salvação em Cristo. Pessoas se convertendo nesse período aí que eu vinha da assistência, que pela graça de Deus nós fizemos muitos batismos ali no Tamanduá. A igreja prosperou, graças a Deus. E chegou a um ponto que o irmão José mesmo pediu para a Sueli, que era a secretária da igreja, fazer isso por influência da própria igreja, né? Para ela escrever uma carta para a igreja lá de Campinas, para a igreja me liberar para eu vir para cá para ajudar no trabalho. Aí nós nos mudamos para cá, a casa pastoral é onde é hoje, mas né, aqui embaixo, muito precária, inclusive nós trabalhamos bastante para melhorar, para a gente poder morar. E assim foi o trabalho, né? Depois de mim veio mais pastores e por fim está agora esse pastor aqui, né? Muito evangelista, ele foi missionário muito tempo e a igreja tem crescido, louvado seja Deus, nós louvamos a Deus por isso. Recebidas da divina mão, uma a uma. Aqui em São Simão eu pastoreei 7 anos. Depois, nesse inteirinho que eu pastoreava aqui, eu orei por 2 anos para Deus dar condições, providenciar condições de nós começarmos uma igreja de preferência fora de São Simão. E Deus respondeu minha oração. Um dia, inesperadamente, o pastor Benedito de Farias, que era pastor presidente lá da Igreja Batista Regular de Jardim Florense, me ligou. Que nós já éramos amigos, né? Ele me ligou e disse: pastor, tem alguma cidade aí ao redor de São Simão que não tem igreja fundamentalista? Falei: pastor, tem 2. Tem Serra Azul e Luiz Antônio. Só que Serra Azul fica perto da igreja de Serrana, e lá tem batista fundamentalista. Então aquela cidade poderia ficar ao cargo deles. E a cidade mais próxima, que não tem nenhum trabalho fundamentalista, é Luiz Antônio. Ele falou: posso ir aí com 2 diáconos para a gente ver a cidade? Eu falei: não pode, deve, porque eu estou orando por isso há 2 anos. Aí ele veio com os diáconos, demos uma rodada lá na cidade, eles gostaram imensamente, levaram a proposta então para a igreja lá no Jardim Florense. A igreja apoiou plenamente deles ficarem responsáveis por um obreiro lá e nós ficaríamos responsáveis com construção de casa pastoral, de templo, compra de e a direção do trabalho.
Aí as duas igrejas apoiaram plenamente. Aí começou então a nossa congregação lá em Luiz Antônio. E o meu ministério aqui estava 100%, tá? Muito gostoso. De repente, um dos irmãos diácono chegou e falou: pastor, ninguém melhor do que o senhor para ir para lá. Aí veio o outro, falou a mesma coisa. E eu já estava sentindo o desejo de ir para lá. Aí fomos para lá, demos andamento na obra lá, porque enquanto estava lá esse obreiro, um dos irmãos que frequentava lá, morava temporariamente lá em Luiz Antônio, porque a residência mesmo dele era em São Paulo. Mas a mulher dele tinha uma irmã aqui em São Simão. Então vinha para cá, ficava 2 meses, 6 meses, depois voltava para... E ele conhecia o presidente de uma das missões nos Estados Unidos, era presidente dessa missão no Brasil. Era um colega de pescaria e muito amigos. Aí ele conversou com esse amigo dele a respeito de ajudar, tem uma missão que viesse aqui dar uma mão para nós. E Deus providenciou que essa missão veio... Primeiro ela mandou dinheiro para construir alicerce, os pilares, tudo. Eles vieram, encheram as paredes, fizeram contrapiso, cobriram, colocaram lá algumas janelas, portas e foram embora, porque a missão deles é essa. Aí o obreiro que estava aqui foi embora e eu peguei o resto. Trabalhamos muito com as mãos lá, e eu e minha esposa 2 a 3 vezes por semana. Depois do almoço nós saímos com um guarda-chuva, um guarda-sol, melhor dizendo, batendo de porta em porta, com um pacote de folheto, fazendo a igreja conhecida, né, na cidade. E com isso o trabalho começou a expandir. E aí eu vim embora, ficou um seminarista fazendo estágio lá. Ele terminou o estágio sob minha supervisão. A igreja gostou dele, ele gostou da igreja e ele continuou como pastor. Depois dele veio outro pastor, que é o que está lá, um homem de Deus. E a igreja está crescendo, graças a Deus. Então eu fiquei lá 5 anos, com 7 aqui. São 12 anos de ministério pastoral aqui da região, graças a Deus. Cheguei aqui em São Simão através do casamento. Eu conhecia o Zé Márcio desde criança, e então vim morar em São Simão depois do nosso casamento. Quando não tinha alguém de fora aqui em São Simão, vocês lembram que funcionava, a igreja funcionava na garagem da Dona Ofélia, né? Então a Dona Ofélia era responsável pela escola dominical e o seu Zé pelos cultos de domingo à noite e também de quarta-feira, que era o culto de oração. Era assim que funcionava, né? Depois, quando nós nos casamos, então eu fui morar exatamente ao lado da casa da Dona Ofélia. Então a gente começou assim a dividir as crianças. Então o Zé Márcio ficou com os jovens e adultos e eu ficava com as crianças maiores que já sabiam ler e a Dona Ofélia ficava com as crianças abaixo, né, mais novinhas, que ainda não sabiam ler, ficava com ela. Então ficava na garagem, os jovens e adultos, na cozinha dela, as crianças que ainda não sabiam ler, e na minha cozinha, que era a casa ao lado, as crianças que já sabiam ler. E aí que começou realmente a escola dominical na nossa igreja, com essa divisão assim, até que a gente pôde ir para o templo, que depois que ficou pronto, né? Ele ficou pronto em 89,
E então aí que teve as classes realmente para poder dividir as crianças e os adultos. E assim foi seguindo, foi crescendo a igreja, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus por existir essa igreja aqui, por ela estar sobrevivendo há 58 anos. Graças a Deus, que Deus sustentou. Já teve tempos bem difíceis, nós enfrentamos bastante lutas. Eu estou aqui desde 1984, então eu já presenciei um pouco das coisas, mas teve muito mais lutas antes, né? Mas Deus preservou, e agradeço ao Senhor por esses 58 anos que a igreja existe aqui, que Deus está agora ainda salvando tantas almas, né? Tantas pessoas estão sendo libertas do inferno e sendo transportadas para o precioso reino do Senhor Jesus. Então, parabéns, igreja, por esses 58 anos de existência. Eu quero homenagear a Dona Ofélia, que é a única ainda que está presente nesta igreja, que ainda é membro desta igreja, por ela estar desde o começo, né, sempre lutando, sempre evangelizando. Então louvamos ao Senhor pela vida dela, pela constância dela também, que levou avante esse trabalho todo esse tempo. Aos 8 anos de idade eu conheci o Zé Márcio, a gente era amigo, e aí comecei a frequentar a escola dominical. Gostei, e era interessante porque a gente tinha bastante pessoas aqui que ensinavam a gente a Bíblia, né, a Palavra de Deus. E aí a gente foi crescendo naquele ambiente, foi conhecendo a verdade, né, foi conhecendo a Palavra de Deus. E aí depois a gente, através do Zé Márcio, o seu Zé, Dona Ofélia, nós íamos aos domingos fazer pregação, distribuição de folhetos nas fazendas. A gente escolhia algumas fazendas aqui e a gente ia fazer esse trabalho. Também íamos distribuir folhetos na cadeia. Aqui na cadeia de São Simão ficavam os presos, a gente ia lá evangelizar, entregar folheto, sempre com o acompanhamento daqueles irmãos mais velhos da igreja. Vinham as missionárias de Campinas. Eu lembro até o nome de uma delas lá, americana, Marilene, ela chamava. E elas vinham para ensinar a palavra de Deus pra gente. Era eu, Zé Márcio, alguns jovens, né, que depois foram embora. Mas era interessante porque a igreja para nós era tudo. Jovens dentro da igreja, né, ouvindo a palavra de Deus, sendo ensinados. E aí a gente foi desenvolvendo a nossa fé, foi trabalhando para Deus, distribuindo folheto. Naquela época também vinham algumas empresas de evangelismo na cidade passar filmes, e sempre que passava os filmes da Palavra de Deus, a gente distribuía folhetos, eu, Zé Márcio, os outros jovens. E aí era aqui na praça central aqui, no Jardim. Depois ia para alguns bairros da cidade. A gente ia todas as terças-feiras no culto lá na Vila Monteiro, porque tinha a casa da igreja lá, que morava o irmão Malaquias, e a gente ia lá, sempre entregando folheto, sempre ouvindo, sempre falando da palavra de Deus, e aquilo foi transformando as nossas vidas, fazendo com que nós fôssemos servos de Deus, e isso corresponde até hoje, porque nós estamos firmes na palavra de Deus. E aí foi surgindo, no início a gente se reunia lá na garagem do seu Zé, que a igreja era lá na garagem do seu Zé, né? Mas aí depois o irmão José doou essa área aqui, e nós mesmos iniciamos a construção desse templo, e temos o orgulho de dizer que com a ajuda de Deus e de muitos irmãos, nós fizemos esse templo para a honra e glória de Deus. Que hoje foi a casa de Deus onde muitas conversões foram feitas aqui. Foi um tempo de lutas,
Foi um tempo de vitórias, mas tivemos muitas perseguições, porque o trabalho de Deus, quando ele é feito certo, da maneira certa, por igrejas fundamentalistas, ela é perseguida. E nós não seríamos diferentes, fomos perseguidos, mas graças a Deus, com a fé que nós temos no nosso Deus e a vontade de trabalhar e de conseguir almas para o Senhor, nós enfrentamos todas essas coisas. E hoje o que eu deixo é que os jovens, os adolescentes, os novos convertidos hoje, coloquem em prática isso na vida. Faça com que tenha vontade de trabalhar para Deus, porque o que nos resta fazer nesse mundo? Só trabalhar para Deus. Olha, eu estou contente de ver o desenvolvimento da igreja, porque hoje nós temos bastante jovens, e na nossa época eram poucos jovens, mas hoje nós temos bastante jovens e estamos contentes porque a igreja está sendo bem dirigida, né? E é isso, o trabalho de Deus tem que crescer. Eu deixo essa mensagem, trabalhar para Deus é a melhor coisa. Eu me converti através do testemunho do Vanildo, da Marilda, e ela falava muito para mim de Jesus, e eu comecei a ver o amor, o carinho dos irmãos para com ela, e isso começou a mexer comigo. É Deus trabalhando, né, na vida da gente. E aí a minha cunhada Adriana, num domingo, foi lá em casa conversar comigo e falou que tinha um pastor que veio de Campinas e que ele falou que era para eles convidar bastante gente para ir no domingo à noite, que tinha 3 almas para ser salva. E eu fiquei pensando comigo, falei, eu quero ver que almas são essas que vai ser salva, vamos ver se é verdade mesmo. E eu peguei e fui, me arrumei cedo, eu, minhas meninas, minhas crianças, e fui. Aí chegou lá, eu não conhecia o pastor Alair, não sabia quem ele era, nunca tinha visto ele. E aí ele trouxe a mensagem, e aí começou o culto, e desde a hora que começou o culto, o Senhor começou a falar comigo, né? E aí ele fez o apelo, aí na última hora do culto, ele fez o apelo. E aí eu aceitei Jesus como meu Senhor. As almas que ele falou, eu e minhas filhas, que eram as 3 pessoas com a graça de Deus. E aqui estou eu até hoje e foi uma benção para mim. A igreja é a minha família, é tudo. Jesus é tudo na minha vida. E os irmãos, né? É a igreja, é o corpo de Cristo, né? A gente tem que estar unido, tem que estar ligado no corpo de Cristo. Foi o único remédio da minha vida, foi Jesus. Ele foi o melhor remédio. E aí ele foi, né, transformando, e hoje, com as graças de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor para a honra e glória dele. E quero continuar servindo até o fim da minha vida, até o dia que ele me levar. Aqueles que não têm o Senhor Jesus, que procuram uma igreja. Não é que a nossa é a melhor, não. Uma igreja que fala da salvação realmente. Uma igreja maravilhosa. Uns irmãos infinitamente maravilhosos, porque você vê a comunhão, como é que é na igreja batista, uma comunhão realmente de irmão mesmo, né? Uma comunhão que só em Jesus para ter essa bênção que a gente tem na igreja batista. E aqueles que não têm, que procurar Jesus enquanto há tempo, né? E nós amamos a todos. Amém. A importância dali é a gente buscar a palavra de Deus, né? Buscar a fé lá na igreja, né? A gente busca a palavra para ter o crescimento da fé em Jesus Cristo, né? Essa é a importância para mim lá. Crescer mais na fé. Então busca a palavra para crescer mais na fé lá. Para mim é uma emoção muito grande, porque a igreja onde eu ia desde a infância, eu lembro das histórias que a Dona Ofélia contava ali no salão dela, começou ali no fundo da casa dela, né? E eu cheguei a participar, né, dos cultos ali na escola bíblica dominical, inclusive até dentro da casa da Dona Ofélia.
Peguei o tempo da Dinalva, que trabalhou com os jovens nessa época, e ficou marcado a Igreja Batista para mim, foi nessa época. E foi uma época que depois a gente saiu um tempo, e depois a gente voltamos, né, para a honra e glória de Deus. E é uma família, né, a Igreja Batista para mim realmente é uma família. E eu tenho muito orgulho em falar quando as pessoas perguntam para mim de qual igreja que você é, né? Eu falo da Igreja Batista Regular de São Simão, porque para mim, realmente, essa igreja é uma família para mim. E eu sinto muito feliz em fazer parte dessa família, né? Do povo de Deus, né? Que é um povo acolhedor. Quando eu cheguei lá, né, na igreja, né? Eu fui convidado por um primo meu, que agora já não participa mais. Assim, o acolhimento deles, né? Foi lá, conversou comigo, tudo. A gente, quando chega no lugar, a gente fica meio estranho, né? Eu tava que nem eu falar aqui uma coisa aqui, a gente tava sentindo como um porco-espinho num monte de bexiga, né? Assustado, né? Eu falei, que lugar é esse aqui? Mas vamos lá. Aí foi eles, escolheram bem, José Ferreira, eu vim conversando comigo. Primeiro eu comecei a trabalhar com eles, né? Aí eles foram conversando, tudo. Aí eu vou lá. Aí um primo meu que sempre frequentava ali, né? Tava na frente, aceitei, aí acabei. Acho que foi o Silas. O pastor Lair fez uma pregação lá de 5 minutos, em 5 minutos eu aceitei a Cristo ali na Igreja Batista. Então, de lá até hoje. Aí depois veio aparecer um trabalho, né, que eu mexia com som. E estou mexendo com som na igreja até hoje, graças a Deus, que a sabedoria que me dá. Estamos aí, estamos trabalhando para a glória do Senhor. A mensagem que eu deixo pro pessoal é que a família, né, que a gente se sente acolhido nessa igreja, né, realmente é uma igreja familiar, né, é um lugar onde a gente vai para prestar culto, adorar a Deus, né, e para mim, eu não vejo a hora quando chega sexta-feira, eu já gosto porque eu sei que já a gente tem um compromisso de estar ali com os irmãos, então é a maior alegria para mim. E a mensagem que eu quero deixar, vamos fazer parte dessa família, né, os que estão chegando agora na igreja, né, como o pastor sempre diz, né, ter compromisso com o Senhor. Também a mensagem assim é ter compromisso com o Senhor, né? A gente tá sempre ali, não deixar de ir nos cultos, né? A gente tá sempre ali, né? Que nem o pastor fala, no vucu-vucu, né? Eu sinto assim meio estranho, mas no vucu-vucu, vamos lá. Então eu gosto de estar sempre ali com os irmãos, sabendo dos irmãos, os irmãos que estão chegando, a gente conversar. Às vezes não sobra tempo pra mim, que eu tô envolvido no trabalho, mas eu gosto de conversar com os irmãos. Tem alguns, sempre é mais que a gente conversa, mas a gente conversar com todos, né? Esse é uma benção estar ali. Olha, Wagner, o que eu tenho que falar que a Igreja Batista na minha vida está sendo uma esperança muito grande. Uma experiência. E depois que eu vim para a igreja, graças a Deus, muitas coisas mudou. A gente conversa com as pessoas estão acreditando na gente, tá vindo para a igreja também. Então para a gente é um motivo muito importante que eu sinto na igreja. E é um povo hospitaleiro, sabe? Então eu estou gostando muito da igreja e pretendo continuar enquanto eu tiver vida, eu quero estar na igreja. Olha, fazer parte desse trabalho não é fácil, mas para Jesus nada é difícil. Então o povo compreende um pouco, a gente falando a verdade sobre o que Jesus faz na vida da gente, né, que tem feito na minha vida, na vida da minha esposa. Então eu creio que é muito importante você, né, ter diálogo para convidar o pessoal para participar da igreja, né? Dá um trabalhinho, né? Ai, a Igreja Batista na minha vida é tudo. Tudo. Primeiramente Deus, né? Depois a igreja. Para mim foi muito bom eu estar na igreja, que eu consegui trazer ele, né? O Marquinhos foi primeiro, a mais avó divina, aí eu fui e a gente conseguimos trazer ele junto. Para mim é muito importante a igreja. Para mim é um privilégio eu estar participando. É um privilégio muito grande. Eu pudesse trazer todo mundo para participar, né? Mas eu agradeço muito e convido muitas pessoas para vir participar da igreja, e que é muito bom, é um privilégio, nós estamos na igreja. Eu queria convidar
mais gente para a igreja. A gente convida o quanto a gente pode convidar. E dar os parabéns para a igreja, né, que faz 58 anos. E eu estou muito feliz sobre o aniversário da igreja. Foi através de uma pregação do pastor Alair. Eu sempre tinha vontade de conhecer a palavra de Deus. Aí eu ouvi a mensagem do pastor Alair, aí me converti rapidinho, há uns 25 anos atrás. Faz tempo. A nossa igreja é uma igreja que prega o evangelho mesmo, que fala da salvação, e muitas pessoas têm se convertido através da mensagem dos pastores que pregam, né, a palavra de Deus na nossa igreja. Tenho só que agradecer, né, a nossa igreja, as pessoas que pregam, porque pregam muito bem a palavra de Deus. É uma igreja abençoada por Deus, tem pastores preparados, inspirados por Deus para falar da salvação. Muitas pessoas têm entregado a vida para Jesus através da palavra de Deus, do Evangelho. E que nós precisamos a cada dia falar mais da palavra de Deus, porque Jesus está voltando e muitas almas ainda precisam ser alcançadas para Jesus. Eu já faz 24 anos que eu estou na igreja, desde os 9 anos. Comecei a ir na igreja com o chamado da Juliana, da tia Clarice. Elas já haviam vindo na igreja há algum tempo e de repente ela me convidou. Quando ela me convidou, fiquei meio assim porque eu fazia catecismo, tudo. Fiz a primeira comunhão num domingo. No outro domingo eu senti o desejo de ir para a igreja. É onde eu fui, né, com 9 anos. E eu me converti, eu tinha 15 anos, de 15 para 16 anos. Não foi na Igreja Batista, foi na Igreja Universal, onde eu batizei. E aí fui 3 anos na Igreja Universal. Passando esse tempo, eu comecei a ver que muitas coisas não eram o que eu tinha aprendido na minha infância, onde eu peguei e voltei para a Igreja Batista, onde eu me sentia mais conforto, devidamente com o trabalho, com o pessoal da igreja. E de lá para cá eu tô firme até hoje, criando meus filhos no caminho do Senhor. Então, a minha conversão foi faz 2 anos. Eu lembro que foi numa quinta-feira, o dia certinho assim eu não lembro, foi numa quinta-feira. Eu tava descendo na rua de casa lá, aí eu vi o pastor Marcelo entrando na casa da minha sogra, da Margarida. Falei, eu acho que agora é a hora de eu aceitar Jesus. Aí eu entrei, conversei com o pastor e eu aceitei Jesus aquele dia. E tem sido muito bom, ótimo seguir o caminho do Senhor. A importância da igreja é tudo, né? Estando em comunhão lá e aprender da palavra do Senhor cada dia mais. Né? Para mim foi uma grande bênção, muitos anos de oração, né? Embora assim, a gente sempre foi muito frequente, eu e meus filhos, né? Nunca perdemos culto assim. Né? Na verdade, assim, não ia no meio de semana quando não tinha carro. Depois que compramos o carro, falei, não, comprei o carro para a obra do Senhor. E depois de que eu comprei o carro, nunca mais eu perdi um culto. Até mesmo meus filhos, às vezes doentes, pegava eles e iam para a igreja, independente da situação. Aí quando voltou os cultos, devido à pandemia, o Thiago estava, né? A gente estava tudo em isolamento. Quando saímos, foi aí que começou a ir a família inteira. E tem sido uma bênção. O meu desejo é que os novos convertidos, né, aqueles que estão chegando agora a Cristo, aqueles também que não têm o Senhor Jesus, né, como Senhor e Salvador, que eles possam sentir o desejo de buscar cada dia mais o Senhor, ter esse envolvimento com o Senhor e que a nossa igreja possa crescer cada dia mais em comunhão e santidade no Senhor. A mensagem é que cada vez mais as pessoas se chegam na igreja, né? Se converter, tudo, porque não tem outro caminho a não ser seguir o caminho do Senhor. Rapaz, a Igreja Batista, num todo, na verdade a família Batista, faz parte da minha vida. Pelo menos já vai fazer 28 anos que nós estamos na Igreja Batista. Realmente o lugar onde nós... claro que quem transforma é Jesus Cristo, mas nós estamos ali para ser lapidados. Uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja que realmente ensina, instrui realmente naquilo que deve ser
como que deve ser vivida uma vida cristã de verdade, né? Essa a importância. A Igreja Batista para mim faz parte da minha família. A mensagem é que Deus continue abençoando tantos irmãos que estão à frente. O pastor Marcelo, que está aí conosco, veio para agregar ele, a irmã Heine. Que Deus esteja abençoando. A minha mensagem é que Deus esteja cuidando da nossa igreja como Ele tem cuidado. É isso que eu desejo, que Deus esteja abençoando a nossa igreja. Eu comecei a ir na igreja em 1990, por ouvir sempre da palavra de Deus, e quando era criança frequentei a escola dominical. E depois me casei, tudo, tive filhos, não fiquei na igreja, mas em 1990 voltei para a igreja e estou lá há 31 anos, graças a Deus. E as pessoas mais importantes nesse período para trabalhar comigo foi a Dona Ofélia e o seu Zé. A Igreja Batista, do trabalho dela, foi tudo para mim, tudo para a minha vida, para os meus filhos, para o meu esposo, que hoje se encontra na glória, graças a Deus. Eu deixo a mensagem que os irmãos ficam firmes nas promessas de Deus e nunca deixa a igreja. Como um dia meu esposo disse, nunca abandone a igreja. Eu estou indo embora, mas sei que você tem a tua igreja. Fica firme nela. Essa é a mensagem que eu deixo. Não aceitava crente, eu não gostava de crente de forma alguma. E de repente eu comecei a ler a Bíblia, que é coisa que eu não lia. Eu sempre deixava no Salmo 91, mas eu não lia. De repente eu comecei a ler a Bíblia, o livro que eu mais lia era João. E eu comecei a achar os crentes lindos. Onde que eu via um crente, eu queria ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu via, mais eu queria ouvir. Fui fazer uma visita na Igreja Batista, regular. E chegando lá eu gostei muito, porque eu vi que era uma igreja séria, que realmente falava da palavra de Deus. E eu fui indo, ia todos os domingos. No começo eu quase não ia, mas depois eu me afirmei e eu demorei 5 meses para aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus no dia 27 de abril de 97. Aceitei Jesus, aí de lá para cá eu não deixei mais de ir na igreja. O meu desejo é que a igreja venha crescer em número e santidade, e que os visitantes sintam bem no nosso meio, da mesma maneira que um dia eu cheguei e senti. Estou até hoje e daqui para frente só para a glória. Em nome do Senhor Jesus. A importância da igreja é muito grande, né? Porque desde pequeno assim na igreja, aprendendo sobre a palavra de Jesus Cristo, se convertendo, né? Aí batizado em Cristo Jesus. É isso, sempre bom saber que Cristo está entre nós, sabe? Ser testemunho de Cristo também. Aniversário que dê muitos anos de vida, porque essa igreja foi grande parte da minha vida. Esse ano todo que eu tive na minha vida foi a grande participação da minha vida. Conheci sobre a palavra de Jesus Cristo. A Igreja Batista foi muito importante na minha vida. Desde criança eu venho vindo na igreja. Nossa, foi muito importante para mim. E eu creio que foi muito importante para todos que estão lá. E até para quem é de fora, ver as mensagens, ver as lives, ver tudo, é muito importante. Eu acredito que quem está lá desde novo lá, acredito que foi muito importante. Então a igreja ama cada um, quem está dentro, quem está de fora. É uma igreja muito boa. Então, a minha chegada na Igreja Batista foi bem inusitada, né? Eu cheguei em São Simão há pouco tempo para trabalhar com o meu irmão e aí comecei a pesquisar a respeito de uma igreja, né, de fé reformada e que se alinhasse com aquilo que eu acredito e também com a forma teológica de caminhar. E encontrei a Igreja Batista através da internet e aí eu lembro que eu fui fazer a primeira visita. Eu lembro que eu cheguei na igreja, cheguei assim um pouquinho, o culto já havia começado, já estava no louvor e eu sentei no último banco para caso alguma coisa não me agradasse ou eu desse tempo para me fugir. E então, desde então eu gostei, acho que me encaixei, gostei dos irmãos, do pastor, me encontrei naquele lugar. Hoje posso dizer que sou feliz de fazer parte da Igreja Batista, da família Batista e caminhar juntos, pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus, que é o mais importante. São 58 anos de história, né?
conhecendo grande parte ou pouca parte dela, a gente já fica surpreendido, né? Sabendo que iniciou através de um missionário, depois esse missionário passou a mensagem de Deus para um homem aqui na cidade, e aí uma vida foi transformada e através dela várias outras pessoas. Isso é o agir de Deus e como isso é grandioso. A mensagem e o desejo do meu coração é que a igreja cresça, que a igreja entenda a mensagem de Cristo Jesus, entenda o significado da nova vida, do amor entregue por Jesus na cruz e caminhe entendendo que somos estrangeiros em uma terra estrangeira, que no fim dos tempos voltaremos à nossa casa. Eu conheço há muitos anos, né? Eu conheço há quase 22 anos, tanto o Vanildo como o Zé Márcio. Um dia eu estava ainda no seminário e o Vanildo entrou na minha casa lá no seminário. O Marcelinho ainda era muito criança e aquele rapaz e sua amada esposa entraram na nossa casa e ali foi... nós nos tornamos amigos, uma amizade que pendurou para sempre mesmo. Então, ele já foi na minha casa em Manaus, já pregou na nossa igreja lá em Manaus. E assim, eu nunca nem pensei em ser pastor de São Simão. Quando eu fui diagnosticado com câncer, eu ainda não pensava em ser pastor de São Simão. Mas aí depois tomei conhecimento que eles tinham uma pretensão de me convidar. Tanto é que um dia o Zé Márcio entrou na minha casa lá em Campinas e falou que a igreja tinha essa pretensão, que a igreja estava orando pelo nosso ministério aqui. E aí eu fiquei muito contente. E aí foi desenrolando as coisas e um dia, quando eu fui diagnosticado que eu não tinha mais o câncer, aí essa pretensão, essa vontade da igreja de me convidar se tornou visível, né? E me convidaram mesmo através do pastor Luciano e eu aceitei, né, o ministério aqui e vai fazer 2 anos. Deus tem trabalhado muito, muito, tanto na minha vida como na vida da igreja. O Espírito Santo tem convencido muitas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E para mim é um privilégio, né? Um privilégio ser pastor da Igreja Batista em São Simão, porque não é porque eu estou aqui, não é o meu ministério, é que a igreja tem um ministério de muitos anos já. Esses irmãos são fiéis há muitos anos. A igreja passou por várias dificuldades. E eu não vim para cá para causar mais dificuldade, vim para colaborar, ser mais um realmente a colaborar no trabalho desta igreja. E por isso estou muito contente. Nós temos tido aí muitos frutos para a glória de Deus. Maravilhoso. Não um novo tempo só para a Igreja Batista, mas um novo tempo para mim. Eu tenho vivido uma nova história no meu ministério. E é interessante, Wagner, que Deus tem realmente nos dado vitória através tanto de doença como de ministério. E quando você vê a igreja não só crescer em número, mas na graça e no conhecimento do Senhor, todo pastor ele fica contente, todo pastor ele fica alegre com isso. E eu estou muito feliz realmente com o Ministério de São Simão. Eu quero realmente dar os meus parabéns a todos aqueles que um dia oraram e começaram esse ministério. Do americano que veio para cá, depois o irmão Zé Ferreira que veio para cá e muitos outros, né? Como Zé Márcio, como Vanildo, como a irmã Ofélia, que hoje se encontra enferma, mas nós estamos orando. Eu sou muito grato a Deus de hoje ser pastor desta igreja que não só agora está trabalhando, mas que vem trabalhando esses 58 anos para a glória do Senhor dentro da cidade de São Simão. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja e que Deus realmente acrescente mais 58 anos, mais 100 anos realmente no coração desta igreja. E eu digo para a igreja, fiquem firmes, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão.